Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã em Daniel, capítulo 1, versículos 8 a 16. Daniel 1, 8 a 16. Nós começamos esta série recentemente, há 2 domingos atrás. No último domingo tivemos o reverendo Rogério Cunha, da Terceira Igreja Presbiteriana de Ceilândia, pregando a nós. E hoje nós continuamos no estudo deste livro. Preste bastante atenção na leitura da palavra, que o Senhor vai falar com você, como nós cantamos e cremos que Ele faz por meio da sua santa lei. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, que nos soa tão familiar, tão conhecida, essa passagem das Escrituras, mas não há dúvida, Senhor, o Evangelho de Cristo tem muito a nos ensinar. Queremos aprender os detalhes, os meandros da Tua lei, aquilo que nos confronta os pecados e aquilo que nos empolga rumo à graça santificadora de Deus. Abençoa-nos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Irmãos, defraudação, a arte de enganar, ou a autodefraudação, a arte de enganar-se a si mesmo, tende a acontecer quando você vai comemorar o seu aniversário ou alguma data especial, e você chega num restaurante que você escolheu e fala assim: hoje eu vou à forra, eu vou comer tudo o que está na minha frente. Você chama o garçom e fala assim: garçom, naquela churrascaria que você ama, você fala assim: o que tem no cardápio hoje? Me diz, o que é o prato do dia? Me traz o que você tiver de mais gorduroso, de mais sangrento, de mais deleitoso a minha alma. Mas se é seu aniversário, sempre tem um amigo que você convidou e fala assim: rapaz, cuidado, lembra que você está de dieta, lembra que você tem que se cuidar, lembra que o médico te falou que seu colesterol está alto. Aí ele vira para o garçom, ele ignora você, vira para o garçom e fala assim: meu amigo não sabe o que ele está pedindo, tá? Me diz aí, o que você tem na sua seleção de saladas? Aí você fala: pô, seleção de saladas? E aí lá vai você comer alguma coisa que você não gosta tanto. Gente, é curioso a gente pensar nisso, porque parece um pouco a relação entre o mundo e o evangelho / igreja. Muitas pessoas acham que o evangelho ou a igreja nos condiciona a um cardápio de seleção inferior, quando na verdade o mundo tem todas essas carnes maravilhosas, gordurentas, gostosas, essas ofertas que todo mundo quer comer, mas alguém disse dentro da igreja que você não pode. E tem muitas pessoas que têm essa percepção da religião como algo engessador, algo enlatador, que te proíbe de experimentar os verdadeiros prazeres que esse mundo tem a oferecer. E muitos acabam fazendo aquela opção de: eu não quero o caminho da igreja, eu quero o caminho do mundo, eu quero ser um filho pródigo, depois eu me resolvo com Deus, mas eu quero aproveitar. Mas, meus irmãos, essa forma de enxergar a oferta de Deus, o cardápio de Deus, em relação ao cardápio do mundo, é uma forma muito errada de se enxergar as coisas. Porque, na verdade, quem conhece o que Deus tem a oferecer, o que esse texto está tratando hoje pela manhã, sabe que ainda que as comidas do Senhor sejam, num primeiro momento, um pouco mais difíceis de serem deglutidas, um pouco mais difíceis de serem consumidas, elas trazem benefícios infinitamente superiores. Elas são mais deleitosas, elas são mais saborosas e elas verdadeiramente trazem nutrição à alma dos seres humanos.
Meus irmãos, o texto dessa manhã é um texto no qual o Espírito Santo de Deus está pegando você e te dando o cardápio certo, te mostrando qual é o alimento correto, como você deve alimentar a sua vida, se é que você realmente quer experimentar mudança, se é que realmente você quer experimentar transformação e santificação segundo a imagem de Deus. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. A minha tese, o meu tema para nós essa manhã é que o cardápio de Deus oferece o prato da obediência à sua esplendorosa lei, que pode parecer difícil no início, mas realmente tem benefícios muito superiores. Então nós vamos escolher aqui 3 itens do cardápio, tá? São os 3 pontos do meu sermão dessa manhã. Quais são os 3 itens do cardápio da obediência de Deus? Primeiro, uma obediência que é benéfica porque resiste às tentações. Segundo, a obediência que é benéfica porque nos lembra de quem nós somos. E terceiro, uma obediência que é benéfica porque conta com o favor de Deus, tá? Então, ela resiste às tentações, ela nos lembra de quem nós somos e ela conta com o favor de Deus. Ao término do sermão, eu espero que você consiga sair com esse cardápio na sua mente, no seu coração. Primeiro, então, a obediência que resiste tentações. Meus irmãos, o livro de Daniel conta a história dos 4 jovens, tendo Daniel como protagonista, que são arrancados da sua identidade israelita original para se tornarem cativos na Babilônia. Não somente ele, mas todo o povo de Israel foi levado por esse conquistador, Nabucodonosor, um homem que, não satisfeito em levar povos cativos para dentro do seu reinado, também estava mudando os nomes daqueles homens. Lembra que a gente falou isso na outra semana? Os seus nomes foram substituídos por nomes persas que visavam arrancar a identidade de Deus e dar uma identidade persa, uma identidade babilônica. Mas ali, meus irmãos, nós temos a história de um verdadeiro herói da fé. Daniel é um desses na Bíblia que a gente, quando lê, fala assim: yes, quero ser igual a esse cara. E algo acontece no versículo 8 que é notável e especialmente muito famoso nas histórias bíblicas. É aquele famoso versículo 8 que diz que resolveu Daniel firmemente fazer o quê? O que está escrito aí? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Meus irmãos, logo de início você vai ver a fé de Daniel em ação. Ao longo do texto você vai perceber que Daniel e seus amigos optaram por preservar seus nomes hebraicos. Isso é algo notável. Você vai ver que ele é chamado de Daniel, e não com o nome que Nabucodonosor havia dado a ele. Mas aqui há uma discussão exegética, e eu quero fazer ela rapidinho com você, do que significa Daniel não querer se contaminar com a comida do rei. O que era a contaminação? Essa comida era envenenada? Ela tinha veneno de rato? Alguma coisa assim? O que era essa não contaminação? Os comentaristas discutem aqui as possibilidades. Alguns entendem que aqui esses alimentos da Babilônia eram alimentos cerimonialmente impuros, de acordo com a lei de Israel. Era uma alimentação que não se conformava àquilo que estava escrito lá em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. São 2 textos, Levíticos 11 e Deuteronômio 14, que definem quais são as leis alimentares, as leis dietéticas de Israel, dos judeus. E, obviamente, esses alimentos talvez não estariam conformados a isso. O próprio fato deles serem preparados por babilônios, por gentios, já os tornava impuros. E isso pode ser parte da explicação. Esses babilônios, por exemplo, comiam carne de porco, que era impura para os judeus. O problema dessa explicação é que ela não explica a questão do vinho. O vinho, que Daniel também decidiu não tomar, não era proibido pela lei judaica. Então, a gente não tem aqui uma clara explicação sobre a questão do vinho. A menos aqui que os jovens estivessem temendo que, de alguma maneira, o vinho estivesse poluído pela falta do cultivo adequado das uvas, que até a lei de Israel falava disso também, de acordo com Levítico 19 e Deuteronômio 20. Mas a outra posição é que não era cerimonialmente impuro, mas que eram alimentos oferecidos aos ídolos. O medo, talvez, de Daniel e seus amigos é que essa carne e o vinho tivessem sido oferecidos primeiro aos deuses pagãos, aos deuses babilônios. E participar dessa refeição seria contrário ao que estava escrito claramente em Êxodo 34, versículo 15, onde os judeus eram proibidos de comer carne sacrificada aos deuses pagãos. Novamente, isso parece ser uma razão bem suficiente para a relutância dele de participar da comida, mas não explicaria depois Daniel optar pelos legumes. Os legumes também não estariam oferecidos aos ídolos? E por que Daniel está comendo, então, os legumes e os grãos e não
o restante da comida. Então, nenhum desses dois parece abarcar totalmente a explicação. O consenso entre os comentaristas, meus irmãos, é que provavelmente o motivo era uma combinação desses dois e uma percepção de que comer da comida do rei era ser assimilado pela cultura babilônica. Não era só uma questão de ser cerimonialmente impuro ou de ser sacrificado aos ídolos, mas era o que aquela alimentação de fato representava nos propósitos da Babilônia. E esses jovens não se permitiriam ser assimilados. A gente vai falar disso já já. Por enquanto, eu só quero chamar a atenção para você do conhecimento que Daniel tem da lei de Deus. Meus irmãos, o que é notável é que Daniel sabia o que Deus permitia comer, o que permitia não comer. Mesmo estando na Babilônia, o desejo de Daniel e seus amigos era agradar a Deus em tudo o que faziam. E eles decidiram que, mesmo não estando na própria terra deles, e sim numa cultura que não seguia as leis de Deus, eles se consideravam sob a lei. Eles estavam sob a lei. Então Daniel, corajosamente, pede ao chefe dos eunucos que o dispense daquela comida, para que ele não fosse contaminado. Meus irmãos, eu acho fantástico essa postura de Daniel. Ele é um homem que tem princípios. Ele é um homem que está determinado. Eu falo isso, meus irmãos, porque hoje em dia, numa época pós-moderna e relativista, o que as pessoas rapidamente abdicam são os seus princípios. Não é verdade? Hoje não é muito comum nós vermos pessoas que determinam o foco e traçam um curso de ação segundo aquele foco. Não é à toa, e me permite fazer aqui um comentário até um pouco engraçado, não é à toa que certas filosofias e ideias modernas estão redescobrindo isso e percebendo que há valor quando as pessoas são focadas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O coaching moderno trabalha com essa ideia. Por que o coaching atrai tanta gente? Porque ele trabalha com uma ideia que está sendo perdida hoje em dia. Quando as pessoas são focadas, elas tendem a obter benefícios maiores. Meus irmãos, mas aqui nós não estamos falando de coaching, tá? Nós estamos dizendo que o foco da lei de Deus é extremamente benéfico. Primeiro lugar, porque agrada a Deus e não a si mesmo. Esse era o foco de Daniel. Agradar o Senhor. E ele traçava aquilo, ele tinha princípios, ele traçava aquilo que precisava ser feito e ele e seus amigos agiram em obediência ao que a lei prescrevia. Meus irmãos, aqui a gente está vendo a fórmula, o remédio de Deus para nós resistirmos tentações nesse mundo. Eu e você somos tentados o tempo inteiro. Imagina que a Babilônia, e ela é de fato, na teologia bíblica, uma grande representante das ofertas do mundo. Tá? Você vai ver ao longo de todas as escrituras que a Babilônia é essa cidade código, essa cidade enigmática que representa o mundo, seus valores e todas as suas ofertas. Um mundo de tentações. O Senhor Jesus Cristo teve que lidar com uma certa Babilônia na vida dele, lembra? Quando o Espírito o leva ao deserto para ser tentado, e quando ele chega no deserto, Satanás oferece uma Babilônia de prazeres ao Senhor Jesus Cristo. E o que ele faz? Ele não cede. Ele usa a palavra e ele já tem princípios pré-estabelecidos que o ajudam a resistir à tentação. Meus irmãos, é assim que a gente resiste às tentações. É mais fácil resistir à tentação se você tiver antes refletido e estabelecido sobre quais são as suas convicções antes que a tentação apareça. Eu estava há algum tempo atrás vendo uma entrevista antiga do Ayrton Senna. Vocês lembram do Ayrton Senna? Todo mundo lembra? Ayrton Senna. Era emocionante ver o Ayrton Senna correndo. E numa dessas entrevistas antigas que ele deu para o Fantástico, ele estava dando ali um pouco da fórmula de sucesso, porque ele era um piloto tão bom. E ele explicava que tinha a ver com a maneira de fazer as curvas. E sabe o que ele explicou para o repórter? Ele falou uma coisa muito interessante. Quando você vai entrar numa curva, você não pode decidir o que fazer na curva dentro da curva. Você tem que decidir antes. Você tem que estabelecer antes, muito bem, e você se compromete com o traçado e você não pode mudar de ideia no caminho. Porque se você mudar de ideia, muitas vezes você vai bater o carro. Se você fizer alguma coisa no meio da curva, você pode perder o controle do seu carro. Claro que ele era muito habilidoso e dava conta de fazer coisas mágicas, né? Mas essa ideia de você se comprometer com o traçado e fazer o traçado, meus irmãos, é o que a Bíblia quer de mim e de você. A Bíblia quer que eu e você sejamos capazes de conhecer o traçado das curvas de Deus na sua lei. Como caminhar nesse mundo, como viver e seguir. Cumprir, meus irmãos, nós precisamos desse testemunho hoje.
eu e você estamos falando do dia da Reforma Protestante. Sabe o que é maravilhoso sobre os 503 anos da Reforma? É que ela nos lembra que lá no século XVI, Deus levantou homens diversos em vários lugares da Europa e no mundo que se comprometeram com o traçado da curva, com a lei de Deus e seguiram em frente. Marcaram a sua geração, brilharam forte a luz de Deus, porque estavam comprometidos com a lei do Deus que os salvou. Nós precisamos resgatar isso, meus irmãos. Você quer ser reformado de verdade? Para só de dizer que você é reformado na internet. Cumpra a lei de Deus, viva o Evangelho, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o compromisso, não me contaminarei. Essa era a primeira coisa que nós tínhamos para ver. Meus irmãos, mas a obediência, ela não é só uma obediência que é benéfica quando resiste às tentações, mas ela, em segundo lugar, é uma obediência que é benéfica também quando nos lembra de quem nós somos. Daniel fez, então, ali no versículo 8, o pedido ao chefe dos eunucos para que ele não se contaminasse. E o texto nos diz que Deus deu ali misericórdia e graça, e o eunuco se compadeceu da situação de Daniel e dos seus amigos, mas, ao mesmo tempo, olha o que ele disse no versículo 10. Olha o que ele diz, veja aí comigo. Tenho medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. O eunuco estava com medo, gente. Vamos lembrar aqui dos detalhes da história, tá? Não é assim tão simples, tá? As coisas. Veja, ele tinha motivos compreensíveis para estar com medo. Primeiro, porque o rei Nabucodonosor, como um verdadeiro rei babilônio, esperava completa e total obediência e submissão dos seus servos. Se ele mandou alguma coisa, você não tem o direito de desobedecer. Se você fizesse isso, a sua cabeça estava em jogo, certo? Segundo lugar, porque esse eunuco era responsável por supervisionar o desenvolvimento físico e mental desses jovens cativos, para que eles se preparassem para os papéis que o rei tinha em mente para eles. Veja, meus irmãos, Nabucodonosor estava muito interessado nesses jovens. Se ele não tivesse interessado, ele deixava os caras comerem de qualquer jeito. Mas não. Ele designou um oficial da sua corte responsável pela alimentação deles. É como se ele tivesse traçado assim um nutricionista, sabe? Pega um nutricionista assim, ó, você vai cuidar do cardápio desses jovens. Eu quero que eles estejam bem preparados para tudo que eu tenho concebido. Então, meus irmãos, imagina o que aconteceria se o rei, fazendo ali aquela revista pelos jovens, passasse e vissem 4 magrinhos, mirradinhos, ali meio abatidos entre os outros. Quem é que ia ter que prestar contas? O chefe dos eunucos. A cabeça dele realmente estava em perigo. Meus irmãos, Daniel aqui começa a mostrar uma estratégia muito interessante. Quando o pedido dele parece ter sido agora negado pelo oficial-chefe, o que ele foi? O que ele fez? Ele se aproxima agora do guarda que Aspenaz colocou sobre os 4 jovens, o guarda que estava abaixo do chefe dos eunucos, e ele ali faz uma proposta de um período de experiência, um teste de 10 dias, em que ele e seus amigos comeriam apenas legumes e água. Legumes e água. E veja, meus irmãos, veja como Daniel é um crente de verdade. Ele sabe que a lei mosaica não proibia os legumes, não dizia que os legumes eram impuros. Eles poderiam comer qualquer legume sem se contaminar. E o prazo de 10 dias também era um tempo bem curtinho, em que não haveria assim uma deterioração tão grande, tão acentuada, que poderia colocar em risco a vida da autoridade. Mas mesmo assim ele fala, nós estaremos melhores do que os outros. Meus irmãos, eu preciso fazer um pequeno parênteses aqui importante, tá? Nesse texto. Dentro de uma teologia mais moderna e mais liberal, tem muita gente que pega esse texto, esse trechinho, para sugerir que eles estavam seguindo uma dieta vegetariana por motivos de saúde. E fiquem pasmos, eu não vou citar o nome do teólogo, mas eu vi um comentarista dizendo o seguinte, esses homens estavam à frente do tempo deles. Olha que coisa sutil. Eles estavam à frente do tempo deles. Eles sabiam muito bem dos benefícios de uma dieta vegana. Aí eu falei, ih, rapaz. Meus irmãos, não tem nada a ver. Tem gente que está inventando, está tentando atualizar a Bíblia e está inventando moda. Tá? É a verdade, tá? É a verdade. Está inventando moda. Não tem atualização. Meus irmãos, a gente não tem que ler isso aqui com a ótica
de certas escolhas modernas na alimentação, e eu não estou aqui nem começando a fazer uma crítica direta, se você faz opções mais vegetarianas ou veganas por motivo de saúde, eu não estou falando disso. Eu só estou dizendo, cuidado com as nossas idolatrias particulares que nós impomos sobre a interpretação bíblica. Isso é errado, isso é pecado. Cuidado com as lentes modernas que contaminam a nossa maneira de enxergar as Escrituras. Deixa a Bíblia ser a Bíblia, e nós nos sujeitamos a ela, e não o contrário. A palavra de Deus deixa clara que a opção deles não tinha a ver estritamente com a alimentação, mas com fé e espiritualidade. Fé e espiritualidade. Meus irmãos, Daniel e seus amigos, eles evitaram a dieta luxuosa da mesa do rei como uma maneira de se protegerem, de serem enredados pelas tentações da cultura babilônica. Veja, desde o início os babilônios estão tentando mudar o pensamento deles e deram a eles uma educação babilônia. A gente vai ver isso na semana que vem. Tentaram mudar a lealdade deles, substituíram seus nomes. Tentaram mudar o seu estilo de vida, mudaram a sua dieta. Mas esses jovens, sabiamente, encontraram uma maneira de viver de acordo com os padrões de Deus, numa cultura que não honra a Deus. E eles usaram essa dieta distinta como uma maneira de manter a sua identidade como exilados judeus e evitar essa assimilação espiritual. Meus irmãos, era uma maneira, presta atenção, era uma maneira deles se lembrarem continuamente, nesse tempo de provação na vida deles, que eles eram o povo de Deus em uma terra estrangeira, que eles eram israelitas vivendo como peregrinos, que eles dependiam de Deus, o Criador, para a sua alimentação, e não do rei Nabucodonosor. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente faz um jejum. O jejum, meus irmãos, ele tem uma função de atinar a nossa mente para que a nossa dependência é do Senhor e não do alimento. Que o nosso alimento é fazer a vontade do nosso Pai Celestial e não simplesmente comer as coisas desse mundo. E, meus irmãos, é particularmente notável, eu quero fazer uma aplicação para os jovens aqui, tá? Uma aplicação para jovens e adolescentes. A postura, o exemplo desses homens é fantástico, porque você tem que lembrar da idade deles. Eles eram, meus irmãos, eles eram basicamente adolescentes em uma terra estranha. Veja a profundidade do que está acontecendo aqui. Porque para um adolescente, meus irmãos, trocar uma refeição substanciosa por uma bandeja de legumes é algo notável. Você já viu isso acontecendo em qualquer momento da história da humanidade? Mamãe, eu acordei hoje com a vontade de comer um prato de legumes. Por favor, eu só quero comer isso hoje ao longo do dia, um prato de legumes. A mãe vai botar a mão na cabeça do filho e falar, filho, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? O que você está escondendo de mim? Fala para a mamãe. Meus irmãos, mas é mais notável ainda porque como jovens, ninguém teria suspeitado que comer as iguarias do rei seria algo que estaria comprometendo as convicções deles. Porque, meus irmãos, eles estavam num lugar muito longe de casa. Longe de casa. Teria simplesmente sido fácil para eles fazer o que todo mundo estava fazendo. Não é verdade? Se esconder no meio da multidão, se Maria vai com as outras, está tranquilo. Mas, meus irmãos, a lei de Deus estava escrita no coração deles. A lei de Deus está escrita no coração, e eles obedeceram ao Senhor diante da pressão de se conformarem, como jovens. Meus irmãos, o apóstolo João, ele escreve aos jovens, lá na sua primeira epístola, dizendo que esses jovens são fortes, jovens que têm resistido ao maligno, jovens que receberam da parte do Senhor fôlego, vida, capacitação, para não se conformarem a esse mundo e serem diferentes. A Igreja Presbiteriana da Redenção é uma igreja bem jovem. Os mais velhos aqui sabem o tanto que essa igreja é jovem. Meus irmãos, nós queremos ser conhecidos não por uma igreja jovem, mas por ser uma igreja fiel, independente da idade. E se somos uma igreja com muitos jovens, esses jovens têm uma função de honrar os seus votos de membresia. Lembra, jovens? Todos vocês fizeram votos de membresia, de propagar o evangelho com a sua vida, com o seu testemunho, de honrar a Deus com as suas palavras, com as suas escolhas, com as suas amizades nesse mundo. Jovens, vocês estão sendo convocados por Deus nessa manhã. Mas, meus irmãos, eu acho aqui notável também, eu quero trazer mais uma aplicação, justamente
essa dieta que reforça a identidade. Tá? Eu quero gastar um tempo com isso, porque, meus irmãos, Deus sabe que na nossa vida, muitas vezes, nós precisamos de certos lembretes, certas tradições que nos lembram de quem nós somos e nos ajudam a não esquecer de quem precisamos ser. Isso, se você veio de uma outra cidade, talvez alguns de nós aqui nessa manhã não são originalmente de Brasília, ou se você já teve a oportunidade de morar no exterior, você sabe que, como brasileiro, você vai fazer algumas coisas no exterior para lembrar quem você é, para manter a sua identidade. Você vai de vez em quando fazer aquela farofinha de ovo com banana, que é coisa de brasileiro. Você vai sair na rua com a camisa da seleção brasileira, para dizer que você é brasileiro. Você vai andar de bermuda e chinela havaiana, em lugares cuja regra da etiqueta nem demanda isso. Mas você vai fazer isso. Você vai matar o verme de falar português. A primeira vez que você encontrar um brasileiro, vai falar, não sei o quê. Cada um vai soltar seus acentos, seus regionalismos. Nós temos pequenas tradições e lembretes que nos ajudam a não nos esquecermos da nossa identidade original. Meus irmãos, com o povo de Deus é assim também. Deus nos dá uma dieta que nos ajuda a identificar e fortalecer nessa comunhão como peregrinos neste mundo, com outros peregrinos neste mundo. E assim nós juntos sobrevivemos e nos fortalecemos. Meus irmãos, hoje é dia do Senhor. Sabe o que está acontecendo hoje? Em vários lugares do mundo, outros crentes estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Eles estão adorando a Deus. Eles estão cantando músicas e hinos que nós estamos cantando aqui, e alguns que são conhecidos em várias línguas, e que nós podemos cantar em outras línguas, inclusive. Meus irmãos, quando alguém fecha o olho e abaixa a cabeça, essa é uma tradição que a gente tem, né? Não importa se é no Brasil, na Tanzânia ou no Cazaquistão, todo mundo sabe que é hora de orar. Nós fazemos isso, esses atos têm a ver com a nossa identidade, é falar com o Senhor. Outra tradição boa, quando as escrituras são abertas e são expostas, não importa se é no alto do Himalaia ou no nível do mar, no Havaí, Deus vai falar por meio da sua palavra. O Deus que é onipresente, está em todos os lugares e não condicionado às quatro paredes desse templo. O Deus que fala, meus irmãos, nós temos tradições, e muitas vezes a gente chama isso pelo nome técnico de princípio regulador do culto. Componentes que definem o que é o culto a Deus em todos os lugares, os elementos que devem ser praticados e nos lembram, nós somos o povo de Deus, como peregrinos neste mundo, para adorar e cultuar o Senhor. Meus irmãos, a koinonia, a comunhão bíblica entre os eleitos e os remidos do Cordeiro é mais eficiente como tradição do que qualquer mídia social, porque ela nos conecta automaticamente a qualquer irmão da família da fé em qualquer parte do mundo pelo sangue de Jesus. Tradições que nos lembram de quem nós somos. Até o nosso jargão é inconfundível, não é mesmo? Até a forma como a gente fala uns com os outros, porque são as próprias palavras das Escrituras que caracterizam o nosso linguajar. Meus irmãos, a obediência que é benéfica é aquela que nos lembra de quem nós somos. Esse era o nosso segundo ponto. E o nosso último ponto, meus irmãos, e eu fecho com este ponto, é o benefício de uma obediência que conta com o favor de Deus. Primeiro, uma obediência que resiste tentações, depois uma obediência que nos lembra de quem nós somos, mas, em último lugar, uma obediência que conta com o favor de Deus. Meus irmãos, fica claro durante todo esse texto que Deus deu favor a Daniel. Veja aí o versículo 9. Olha novamente. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Veja, não foi apenas o chefe dos eunucos que ficou sensibilizado com a historinha de Daniel. Ah, tadinho de vocês. Não. Foi Deus, meus irmãos, quem, com a sua mão invisível, moveu o coração desse gentio, desse babilônio, em favor. E eu acho aqui tão interessante, meus irmãos, um comentário exegético, o uso das palavras misericórdia e compreensão. Sabe por quê? Porque a palavra misericórdia aqui é a palavra chesed. É o amor pactual de Deus e leal. É como se Deus tivesse por um segundo inundado o coração desse chefe dos eunucos com o tipo de amor que Deus tem pelo seu próprio povo. Não é qualquer amor. É um amor diferenciado. Mas esse homem também se tornou compreensivo. Outra característica do Deus que acolhe para si pessoas.
E, meus irmãos, você percebe que na conclusão dos 10 dias, talvez o eunuco ali estava um pouco preocupado do que ia acontecer, né? Mas ao término dos 10 dias, eis que vem os 4 jovens, e quando ele olha, dava para fazer um desfile aqui, né? Imagina, né? Bonitos. Os que comeram legumes, tomaram água, coradinhos, bochecha rosada, né? Aquela cara bonita que faz uma mãe pegar a bochecha assim e falar, meu filho é lindo. Estavam bonitos, bem cuidados, pareciam muito mais vistosos do que os próprios jovens que comiam das finas iguarias da mesa do rei Nabucodonosor. Meus irmãos, isso é a prova, não de que a dieta era boa, mas de que Deus era bom. Não de que a dieta era boa, mas de que Deus era bom, de que Deus estava cuidando e executando o seu plano soberano para sustentar o seu povo fiel contra todas as probabilidades. A própria probabilidade de comer um cardápio inferior. Meus irmãos, o que o livro de Daniel está nos lembrando é aquilo que nós vimos no início do livro, que o Deus que cuida das nações, que é o que nós lemos lá nos versículos 1 e 2, esse Deus que governa sobre a própria Babilônia, ele também trabalha na vida dos indivíduos. E esse Deus, grandioso e criador de todas as coisas, ele promete estar inclusive com seus pequenos jovens, em situações individuais, em tempos de provação e tentação. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que o salmista no Salmo 106, versículo 46, descreve ele como aquele que fez lograr compaixão de todos os que levaram cativos, quando ele descreve o que aconteceu lá na Babilônia. É o Deus que disse em Isaías 43, 2 a 5, e como eu amo essa passagem, a gente vai voltar nessa passagem, Isaías 43, 2 a 5, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha o spoiler aí, viu? Olha o spoiler. A gente vai voltar. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Meus irmãos, esse é o Deus de promessas e profecias que está por trás da vida de Daniel e seus amigos. O que está acontecendo com eles aqui num nível bem pequenininho é definido pelo que Deus quer fazer no seu plano maior em relação ao seu povo. Um Deus que lá agora, no Novo Testamento, quando pela boca do apóstolo Paulo, lembrando com o que aconteceu com o povo lá no Egito, lá no deserto, Paulo diz, no texto que nós lemos hoje, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que os possais suportar. Meus irmãos, esse é o Deus de Daniel. É o Deus que dá força para livrar da tentação, para ficar firme, para não vacilar. E particularmente, meus irmãos, o Deus que abençoa aqueles que obedecem os seus mandamentos. É aquele que faz prosperar os que confiam nele. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de falar assim de uma fé mais intrépida, porque ela soa talvez assim meio carismática, você fica com medo de falar uma coisa que está errada. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que ficar provando Deus igual Daniel? Não, Daniel não provou Deus, meus irmãos, ele não tentou a Deus. O que Daniel fez foi confiar em Deus. Lá na fornalha a gente vai ver de novo que esses homens confiaram em Deus. Se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer, mas nós não abdicaremos da lei do Senhor. Nós o obedeceremos. Meus irmãos, Deus ama isso. Deus, inclusive, promete nos sustentar e nos proteger quando nós obedecemos a sua lei. Este era, meus irmãos, um incidente que era uma lição para a própria nação de Israel. Veja bem, Deus havia exigido de Israel o quê? Obediência à lei. Ele falou, se vocês forem desobedientes, vocês serão levados cativos para a Babilônia. Se vocês forem obedientes, vocês usufruirão do melhor do fruto da terra. Ele havia dito. O que Israel fez? Desobedeceu, idolatrou. Mas, presta atenção, dentro desse Israel todinho, tem um verdadeiro Israel. Daniel e seus amigos, obedientes, fiéis ao Senhor.
e que provam as promessas do Senhor. Meus irmãos, Deus nessa manhã está chamando a mim e a você para nos posicionarmos corajosamente, porque Ele garante nos proteger e cuidar de nós. Se não fosse assim, a obra de Cristo por nós não poderia ter acontecido. Pensa só, meus irmãos, eu gosto de pensar nisso, eu estou concluindo o meu sermão, tá? Cristo veio a esse mundo para ser o nosso protetor. Ele veio em obediência ao Pai. O pacto da graça nos lembra que Cristo veio voluntariamente para ser o salvador dos homens. Mas o que aconteceu? Ele veio como um bebezinho. Ele veio como um bebezinho. Sendo um bebezinho, ele estaria extremamente vulnerável e desprotegido. Já imaginou se Herodes tivesse conseguido matar Jesus? Ou já imaginou se qualquer uma daquelas conturbações iniciais entre os judeus tivesse ameaçado a vida de José e Maria? Mas Deus protegeu, não foi? Deus cuidou do seu pequeno bebê, do próprio Deus. Jesus cresceu e foi obediente a Deus em tudo, aquilo que nós chamamos da obediência ativa de Cristo, em tudo. No deserto ele foi tentado e resistiu às tentações, Deus foi com ele. Em todas as áreas da vida, ele agiu obedientemente para se lembrar de quem ele era constantemente, o Filho de Deus, agindo em conformidade com a divindade. Ele foi um peregrino que nos ensinou a viver pela fé, meus irmãos. Você olha para a vida de Jesus, homem como nós, ainda que fosse Deus, mas viveu pela fé, obedecendo a Deus em todas as coisas. E, meus irmãos, não é que essa obediência acabou contando com o favor de Deus mesmo? Porque ele foi obediente até a morte de cruz, até a morte de cruz, obediente em tudo perfeitamente. Muitos poderiam pensar, poxa, essa obediência não valeu de nada, morreu no final das contas, mas Deus o ressuscitou. A sua obediência logrou êxito, cumpriu o que Deus pedia, Deus cumpriu, Deus prometeu, o Filho de Deus está vivo e ressurreto. E nós estamos comemorando, meus irmãos, 503 anos da Reforma, não por causa do que aconteceu 503 anos atrás, mas porque Cristo vive. Cristo vive. Essa é a celebração da Reforma. Cristo vive. A obediência vingou. Meus irmãos, ser obediente nunca será um item desgostoso do cardápio. Pode ser difícil, pode ser complicado, mas o próprio Isaías, 700 anos antes da morte de Cristo na cruz, havia dito em Isaías 53:11, Cristo, ou disse ele, mas eu estou dizendo aqui que é Cristo, o servo sofredor, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Isso aconteceu, meus irmãos. Isso aconteceu. E nessa manhã eu e você podemos ser obedientes, imitando o nosso Redentor, que foi obediente em tudo. Não imite apenas a Daniel e seus amigos. Imite a Jesus, que não falhou em absolutamente nada. Meus irmãos, eu te pergunto, o que tem no seu cardápio aí hoje? O que está sendo oferecido a você? Quais são as pressões? Quais são as ofertas? Quais são as tentações? Quais são as escolhas de cardápio que você vai fazer? Você vai ser mais um no meio dos babilônios? Ou você vai ser crente de verdade? Crente de verdade. Meus irmãos, esse é um convite à santificação, ao cardápio do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos ajude, meus irmãos, a levarmos a sério a nossa identidade como crentes. Hoje à noite a gente vai ouvir mais sobre isso em Tessalonicenses. Que o Senhor nos dê graça para cumprir a sua lei. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo prova que o fruto do trabalho redentivo vinga. A obediência à lei do Senhor é proveitosa. Senhor, abençoa-nos nessa manhã. Contamos com a Tua graça, com o Teu favor, com o Teu amor, para sermos obedientes a Ti em tudo. Dá-nos a delícia de experimentar deste cardápio e sermos agradáveis ao Senhor em tudo. Nós Te louvamos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.